Pai, agradecemos por esse privilégio, Senhor, de poder estar aprendendo da Tua Palavra Santa, Senhor. E assim também poder estar aptos a enfrentar e a combater as heresias, as obras das trevas do diabo, Senhor. Deus Santo e Fiel, nos ajuda nessa caminhada. Esteja sempre conosco, Pai, nos usando como instrumentos em Tuas mãos. Deus, que esse vídeo possa abençoar a muitos, Senhor, que contemplam esse conhecimento, para que eles não sejam enganados ou pervertidos pelo diabo, mas que o Senhor, ó Pai, possa convencê-los do Teu Evangelho santo e puro. É no nome do Teu Filho amado que eu te peço, clamo e suplico, Yeshua HaMashiach. Amém. Shalom a todos meus irmãos, a paz do Mestre Yeshua, tudo bom com vocês? Já vamos sem perda de tempo para o tema do vídeo de hoje, que também é polêmico, que é Assembleia de Deus, a seita maçônica. Exatamente, meus irmãos, vamos falar agora acerca dessa seita, dessa igreja, que também surgiu a partir da maçonaria, que é a Igreja Assembleia de Deus, e é uma das mais populosas e famosas dos dias de hoje, E vamos para a sua origem, que muitas vezes é ocultada, pelos seus membros ou pelos aqueles que defendem a igreja. Ou muitos, por ignorância, não conhecem essa história secreta da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela nasceu nos Estados Unidos, por volta do ano de 1890, dentro de uma loja maçônica, exatamente, meus irmãos. E esse não era o nome original dela. O seu nome original era Missão Fé Apostólica. E depois, ela passou a se chamar Assembleia dos Homens de Deus. E depois, mais uma vez alterado o nome para Assembleia de Deus, da forma que conhecemos hoje. Já quero deixar bem claro aqui, meus irmãos, que essa história, ela tem um fundamento, Tem uma referência bibliográfica por trás, que são os registros históricos, E também um livro conhecido como Centelha em Restolho Seco, uma contribuição para a história dos primórdios. Esse é o livro que a gente utiliza aqui, além de alguns registros históricos que comprovam todas as informações desse vídeo. Não é nada da minha cabeça e não é nada para tentar atacar ou para tentar denegrir a imagem de ninguém. É apenas fatos, verdades, que não vieram à tona ainda para aqueles que fazem parte dessa seita. E esse livro ele ainda vai falar acerca que a maçonaria teve um papel fundamental e importante nos primeiros trabalhos da Igreja Batista no Brasil. Porque foi a partir dessa igreja que a Igreja Assembleia de Deus nasceu. Foi no dia 19 de novembro de 1910 que desembarcaram no Brasil 2 pastores batistas e também maçônicos, chamados Gunnar Wigren e Daniel Berg. Na verdade, eles eram missionários suecos, que com o tempo foi que eles se tornaram pastores. E eles participavam da loja maçônica em Los Angeles, que foi de onde surgiu a Assembleia de Deus. Eles eram da Igreja Batista, mas por eles congregarem e apoiarem e fazerem parte do movimento pentecostal da época na Rua Azusa, eles foram expulsos da Igreja Batista. E quando eles vieram para o Brasil, eles desembarcaram em Belém do Pará, que foi onde eles foram acolhidos por um pastor maçom também da época, chamado Charles Fox Parham, que foi, e é conhecido nos dias de hoje como o pai do pentecostalismo. Para vocês entenderem melhor o contexto da época, meus irmãos, naquele período do século ali 19, século 18 e assim por diante, havia uma disputa, e um combate muito forte entre o poder da Igreja Católica e a maçonaria. Porque naquele período ali, se um indivíduo ele não fosse católico, provavelmente ele seria maçom. E com isso, a reforma protestante só veio para reforçar isso, para tirar esse autoritarismo e esse poderio da Igreja Católica. E dessa forma, fundando novas igrejas reformadas, protestantes. E com isso, os pastores aderiram à maçonaria. E naquele período era algo muito comum e normal você ser evangélico, ou melhor, naquela época protestante, e ao mesmo tempo participar da maçonaria.
Então, meus irmãos, vocês não devem estranhar que pastores daquela época eram maçons, porque era normal, era algo comum para tentar combater a Igreja Católica, porque muitas igrejas, se não todas, foram financiadas pela maçonaria. Outra figura importante para a Assembleia de Deus foi o pastor chamado Paulo Leivas Macalão. Exatamente. Esse pastor não tem registros de que ele era da maçonaria, de que ele era maçom, né? Mas, pela convicção de que maçom só confia em outro maçom, não temos como duvidar que ele era maçom, né? E ele foi uma das peças-chave e foi o cofundador, administrador e também maior autoridade da Assembleia de Deus do Ministério Madureira, no Rio de Janeiro, e depois que se espalhou por todo o Brasil. E ele foi o pastor presidente até o ano de 1982. Apesar de não ter registros, né, históricos, nem evidências de que Paulo Leivas Macalão fosse maçom, mas é muita coincidência o seu braço direito ser do alto grau da maçonaria. Trata-se do reverendo Isaías de Souza Maciel. O antigo site do Grande Oriente Independente do Rio de Janeiro fez uma homenagem ao reverendo, destacando que ele foi grão-mestre dentro da maçonaria. Então, meus irmãos, não tem como fugir, não tem como esconder. É como fala em Lucas 12:2. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então, não adianta esconder, porque, infelizmente, muitas igrejas grandes e famosas dos dias de hoje vieram a ser financiadas e apoiadas pela maçonaria na sua origem. E não é diferente na Igreja Assembleia de Deus. E por que tratar a Igreja Assembleia de Deus como uma seita? Infelizmente, meus irmãos, seguir algo além da Bíblia já é tratado como seita, porque a Bíblia é a nossa única regra de fé que devemos seguir, obedecer e viver, né? Porque a Bíblia é o próprio Cristo. E a Igreja Assembleia de Deus não é diferente das outras seitas, porque Adventistas segue Ellen G. White, Mormon segue Joseph Smith, os Testemunhos de Jeová seguem Charles Rousseau, né? O Espiritismo segue Allan Kardec. E o que é que a Assembleia segue? Ela segue, né, a teologia, que a própria teologia distorce os ensinamentos bíblicos e ela apoia a ciência, né? Uma ciência que combate o Deus da Bíblia, a sua existência, que tenta de toda forma possível combater as evidências bíblicas. Então, meus irmãos, é seita, tem que aceitar. E infelizmente, se você faz parte disso, eu acho bom você orar a Deus para que o Senhor abra os seus olhos espirituais, para que você pare de ser enganado, porque na Assembleia de Deus tem muitas falsas doutrinas, e uma delas, que é muito famosa, é do arrebatamento secreto, né? E a maior de todas, que é da Trindade católica e maçônica, né? Então, meus irmãos, esse é o meu conselho: cuide-se, sai dela, povo meu, como fala em Apocalipse. Busque a igreja mais próxima da Bíblia e não mais próxima da sua casa, porque a sua salvação pode estar em jogo. Não terceirize a sua fé ou a sua salvação. Então eu vou ficando por aqui, que possamos estar aqui em mais um vídeo no canal, se o nosso Deus Todo-Poderoso, Yahweh Tsebaot, nos permitir. Fiquem na paz do nosso amado Mestre Yeshua HaMashiach, o único caminho, verdade e vida que devemos seguir. E fiquem com esse louvor para glorificar o nome do Senhor. Amém. Diga: o encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. Mais uma vez, o encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos.
era tão lindo.